Bom, continuando então o nosso estudo a respeito da igreja, a gente viu que o termo eclesia procede do termo carral no Antigo Testamento, né? Carral é um termo hebraico, eclesia é um termo grego, e foi utilizado para designar o povo de Deus, então, que se reunia em torno do nome de Jesus Cristo, conforme foi apropriado, então, pelos apóstolos. A gente viu isso e viu também que a igreja surge com a ideia de comunidade, de ajuntamento e com envolvimento não simplesmente culticos, né, nem em torno do templo exclusivamente. O templo é um dos aspectos da vida da igreja. Mas o próprio termo já dá esse sentido para a gente, né? Que é muito mais amplo, para um envolvimento muito mais amplo e para tratar da vida no mundo de um modo geral. Tanto essa vida que envolve a igreja, envolve essa comunidade, como envolve o restante das pessoas, né, que estão no mundo. Bom, se pensarmos então as implicações teológicas disso, ou seja, igreja enquanto comunidade, enquanto ajuntamento, também somos levados a compreender esse outro aspecto da igreja, que é a sua comunitariedade, ou seja, o principal sentido da igreja, a gente pode dizer assim, é o de estar juntos, de alguma maneira, né? De alguma forma, é o de estar juntos, é a unidade, é a comunhão. A comunhão é um dos elementos descritivos mais fortes, mais significativos da igreja. E podemos, inclusive, remeter, de certa forma, esse sentido, para a gente compreender melhor, né, esse sentido, podemos remeter para o próprio Deus e a comunidade trinitária. Nós chamamos essa comunhão, esse envolvimento, essa harmonia das pessoas da Trindade entre elas mesmas, esse movimento entre elas mesmas, mas um movimento para comunhão, um movimento que é harmônico. Embora as três pessoas da Trindade, compreendemos que são pessoas distintas, são pessoas, né? E por isso distintas, diversas, né, entre si, há entre elas uma comunhão perfeita, uma unidade perfeita. E este é para nós o maior modelo e sentido de unidade, de koinonia, de comunhão, olhando para a Trindade, que é um ideal muito para além daquele que a gente dá conta de realizar, mas ao mesmo tempo é a nossa esperança de realizar, é o nosso alvo, é para onde a gente olha, caminha e vê possibilidades. Quais possibilidades? A possibilidade de uma harmonia perfeita, de uma unidade perfeita em meio à diversidade. Quando nós dissemos que igreja é uma coisa humana, formada por gente, por pessoas, por humanos, ao dizer isso, já estávamos fazendo entender a ideia da diversidade. Onde há humanos, há diversidade. Onde há humanos, há variedade, variedades de formas, variedades de pensamentos, variedades de experiências no mundo, de compreensão do mundo. Só que os humanos também se organizam na forma de pequenas comunidades que compactuam, de certa forma, uma visão mais ou menos comum do mundo, né? Mesmo entre as comunidades, as culturas, as etnias, os povos, os países e essas organizações diversas de povo, há diversidade. E a gente tem que tentar assim entender, né, e manter uma certa comunhão, uma vida comunitária, mesmo em meio a essa diversidade. Assim também se dá na igreja. A igreja, com base na teologia bíblica, não é o lugar onde todas as pessoas pensam absolutamente iguais, onde todas as pessoas são necessariamente iguais,
onde todas as pessoas se comportam da mesma maneira. Obviamente que há sempre um esforço, igreja e religião e tudo mais é sempre aquele lugar de querer criar padrões de comportamento, né? E colocar-nos em certas molduras. Mas não é, porque é humana. Igreja é uma coisa humana e o ser humano é diverso, né? Por si mesmo. E quem fez isso foi o próprio Deus. Deus fez a criação diversa. A criação não é uma coisa só. Ela é formada por plantas, animais, seres humanos, ambientes, e cada categoria dessa, né, tem a sua diversidade própria. Ou seja, se há uma palavrinha que caracteriza a criação, o mundo, a humanidade, é diversidade. E a igreja, então, se ela é humana, se ela está no mundo, ela é por si mesma diversa. E tem que ser assim, não tem como ser diferente. Bom, isso coloca para nós um desafio grande. Como manter a comunhão, a unidade em meio à diversidade. Por isso que nós recorremos à pericorese trinitária, a ideia de comunhão perfeita, né, da Trindade, que também é diversa em si. Aliás, podemos até afirmar, sem problemas, que Deus, né, na sua comunhão trinitária, criou o mundo ao modo de si mesmo, diverso. E ao mesmo tempo você olha e diz assim, esta é a criação, esse é o mundo, esta é a igreja, há uma unidade, uma ideia de unidade, mas quando você olha bem, uma unidade diversa. E assim é Deus. E o modelo dessa comunhão trinitária é para nós um desafio muito grande, um alvo a percorrer. Temos que olhar para Deus e entender que é possível, necessário, importante para a paz no mundo, para o testemunho da igreja, para o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a consideração e o respeito dessa diversidade. Mas esta sempre foi a dificuldade da igreja, né? Sempre houve em toda a história da igreja, os maiores problemas foi nesse sentido de uniformizar ao máximo, padronizar ao máximo e comprometer com isso, deixar de lado e comprometer essa riqueza da criação, da vida no mundo, essa diversidade da vida no mundo, que é fruto da vontade divina, que é Deus que quer. Ser igreja, então, é respeitar, é considerar isso, mas entendendo que não é fácil, entendendo que não é uma situação fácil manter a unidade em meio a essa diversidade sendo respeitada, sendo reconhecida e respeitada. O problema é que a unidade, na forma de padronização, né, na forma de uniformização, ela é complicada, porque ela vai sempre se basear em uma única coisa, uma única mente, uma única pessoa, uma única cultura, que vai ter que prevalecer ante as demais para se fazer única, possível, universalizante, né? E isso também foi um problema que aconteceu no cristianismo ao longo da sua história. O tempo todo, quando houve esforços de padronização e de uniformização da fé, dos costumes, dos modos de proceder, do pensamento da igreja, a tendência, obviamente, isso é natural disso, a tendência sempre foi de fazer prevalecer uma forma de pensamento, sempre foi de fazer prevalecer uma forma de cultura a partir da qual se poderia cultuar, né? E então a inferiorização, a diminuição de qualquer outra forma de pensamento, de culto, de cultura, foi isso que aconteceu. E por isso temos que resistir a isso o tempo todo e lembrar que a diversidade, essa variedade é fruto da vontade divina, conforme o texto bíblico, principalmente os textos da criação. Igreja é um lugar onde isso tem que ser levantado, colocado em questão, né? Colocado assim sobre a mesa para ser considerado.
Outro aspecto importante se considerar a respeito da igreja é que ela é não somente desde o Novo Testamento, mas desde lá o Antigo Testamento, comunidade messiânica. No caso do Antigo Testamento, aquela comunidade, né? Aquele povo de Deus que anunciou a vinda do Messias, aquele que viria de alguma maneira trazer o reino de Deus ao mundo. E ele foi anunciado pelos profetas, foi anunciado no Antigo Testamento e foi reconhecido no Novo Testamento como sendo realizado na vida, no ministério, na missão e nos ensinos de Jesus Cristo. Quem fez essa interpretação foi a igreja, sim. Foi o povo de Deus, os discípulos que se reuniram em torno de Jesus Cristo, que reconheceram nele, então, o Messias prometido e que foi anunciado pelo povo de Deus no Antigo Testamento. A igreja neotestamentária se constitui com isso não somente como comunidade hermenêutica, ao cumprir lá o seu papel e a sua tarefa hermenêutica, reconhece o Messias, o Filho de Deus prometido, que traria o reino de Deus ao mundo, e ao reconhecer isso, se constitui então como comunidade messiânica, que vive em torno desse Messias e o anuncia ao mundo. De alguma forma, Israel, como Carral e Yahvé, como o povo de Deus, prepara para a vinda desse Messias por meio da palavra transmitida, comunicada, da esperança gerada pelo anúncio do Messias. E o registro disso e o tornar isso uma herança do povo de Deus. E a igreja, ao reconhecer, ao ler isso, estudar isso nas sinagogas, depois com o próprio Jesus Cristo, nos montes, sentados e verificar os sinais daquele reino, entender que aquilo que estava acontecendo era de fato aquilo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. E desse modo ela se constitui então como comunidade messiânica. Como tal, continua até os dias atuais, porque nós como igreja continuamos a nos reunir, continuamos a vivenciar a nossa comunhão por causa de Jesus Cristo. Nós não somos meramente uma comunidade social que se reúne em torno de um clube de futebol, né? Como no caso dos torcedores, que são uma forma de comunidade e se reúnem nos eventos daquele grupo de futebol, daquele time de futebol, e vai para os jogos, e vai para os campeonatos, e vai para os churrascos e para as festas, aqueles que compactuam, né, da torcida para aquele determinado time. Existem essas comunidades. O diferencial da nossa comunidade, né, como igreja que somos, é que nos reunimos em torno de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, e o representamos neste mundo. Né? Anunciamos esse Jesus Cristo, vivemos com base nos seus ensinos e na direção dada por Ele a nós, na vida, por meio da sua palavra. Anunciamos às outras pessoas, chamamos as pessoas, vem se tornar comunidade de Jesus Cristo, né? Vem fazer parte desse grupo, que é esse ajuntamento de pessoas em torno do nome dele. Chamamos outras pessoas, celebramos isso por meio do nosso culto, das nossas festas, das nossas celebrações. Anunciamos isso por meio da evangelização e deixamos evidente no nosso serviço, no dia a dia, no reino, ao missionar no mundo, que estamos no mundo por causa, para e em função de Jesus Cristo. Nos constituímos assim também como comunidade messiânica, que procuramos entender a partir do estudo das Escrituras, da teologia, dos mais diversos esforços que fazemos em função disso. Esse é o papel da igreja no mundo, ser comunidade hermenêutica, ser comunidade messiânica, ser comunidade, né? Quer dizer que possui uma unidade na diversidade. Bom, são aspectos teológicos
que explicam a igreja, que dão sentido à igreja. E importante da gente ver agora como é que isso se deu ao longo da história do cristianismo. Como é que isso foi vivenciado de certa forma na história do cristianismo. Nós vamos passar por isso também, mas por enquanto é muito importante que se compreenda isso, né? Esses aspectos da própria natureza da igreja, ser comunidade hermenêutica, ser comunidade messiânica. Está bem? Então, até lá.